Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson Cacheta. Eu sou Alan Jefferson e o que nós veremos, dando continuidade aos tutoriais sobre o nosso Simulado Nacional de Registro de Candidatura 2024, veremos neste tutorial integração processo judicial. O que é isso, Alan? Vou explicar para vocês, tá? Integração processo judicial é uma integração que ocorre entre os sistemas CAND e PJE, tá? Ou seja, é a integração automática, né, entre esses sistemas, né, que realiza a autuação dos pedidos, tá? Seja um pedido coletivo ou um pedido individual, né? Lembrando que o pedido principal é o DRAP, é o de partido político, é o demonstrativo de irregularidade, né, de atividades partidárias, beleza? E os RRCs são os requerimentos no registro de candidatura, lá no PJE. Então, essa integração, né, você vem bem lá do comecinho, tá? Para que a gente entenda. Partido político Candex verdinho, módulo externo, faz os pedidos, coletivo ou individual, beleza? Transmite. A gente aceita no Candex JE protocolo, que é o azul, a nossa versão. Ao fazer esse aceite, ele sobe para o CAND. E automaticamente, sem nenhuma ação nossa, o CAND com o PJE irá fazer a integração e a autuação, beleza? E dentro do CAND tem uma função, um menu, que nós podemos verificar isso, se está dando tudo certo ou se está havendo erros, tá? Nós já vamos lá ver tal. Vamos ainda continuar nesse conceito daí para que possamos entender bem, né? E toda a comunicação que é realizada, tá, entre o CAND e o PJE, né, ela é através de mensagens. Quais tipos de mensagens? Nós vamos ver daqui a pouco na prática, tá? Temos o peticionamento, temos movimento e documento, tá? Nós já vamos ver certinho isso daí lá. E também, né, pode ocorrer as seguintes mensagens, né? Pode dar erro, né, nessa integração, pode ter sucesso, pode estar aguardando, né, ou seja, aguardando, né, o processamento, e conforme o caso, né, se deu erro e você consertou, se ele foi regerado, ou seja, se foi feita a correção de informações, CPF, CEP, etc, etc, beleza? Muito bem, ela é interessante, tá? E dentro desse menu, que nós já vamos vê-lo, tá? Fique tranquilo, tá? Tem as seguintes ações. Visualizar esse JSON aqui, enviado e recebido, são os arquivos, tá? São as comunicações entre o CAND e o PJE, tá? Aí pode ter lá a situação, esse info PJE, ou seja, da informação. Quando tem a questão lá que necessita de reprocessar mensagem, né? Você fez alguma correção porque deu erro. E quando habilita também regerar, porque daí você pode regerar a comunicação, a integração entre ambos os sistemas, beleza? Alan, mas eu quero ver isso aí meio da prática, assim, ainda não estou entendendo muito bem. Calma, vamos lá então, tá? Então lá no nosso CAND, tá? Nós vamos selecionar o nosso ambiente de trabalho, nós já falamos aqui, nosso processo 7762, pleito 9207, e nossa eleição é 10654, é só para a gente gravar. Essa é do simulado, por óbvio, do real será outro número. O ambiente é para mim a zona 117, você terá a sua e o município o seu também, beleza? Vamos dar uma olhada nos primeiros pedidos coletivos, né, DRAPs e RSCs recebidos, tá? Quando eu mandei o primeiro, agora tá tudo ok os meus aqui, mas quando eu mandei pela primeira vez, eu fui lá, né, fiz a minha seleção do ambiente e fui dar uma olhada como é que ele estava acontecendo. Chegando, fui ver os partidos, né, federações, coligações, ou seja, estou olhando os DRAPs, isso aqui é DRAP, né, que é o pedido principal, estava lá aguardando ainda não tinha feito a integração, ou seja, não tinha gerado o número de autuação, etc. E esse caso da dissidência ali vai ser tratado no outro tutorial, beleza? Candidatos, mesma coisa, tá? Vamos consultar. Nesse caso, são os RRCs, beleza? Tá ali a situação aguardando julgamento. Ainda não tinha as autuações, tá? Rapidamente, em poucos minutos, essa situação já muda, tá? Isso eu fiz, né? Assim, bem na hora que eu transmiti para ver essa situação, e logo em breve ele já mudava a respectiva situação, tá? Já alterava isso. Eu vou voltar lá para consultar os DRAPs, né, de partidos e federações. Então, com poucos minutos, olha, já tinha feito a autuação, tá vendo? Não de todos, né? Mas de alguns, né? No caso aqui eu estou vendo os RRCs. Aí na integração PJE, que esse é o menuzinho. Daqui a pouco a gente vai ver com mais calma ele também, tá bom? Então tinha lá os documentos que estavam aguardando ainda ser juntado, a petição, né? E o movimento processual já tinha sido feito, né? Estava lá com sucesso e as situações aguardando, tá vendo? Então, isso em pouco tempo ele estava fazendo a petição e retornando as informações se estava com sucesso ou não, tá bom? Muito bem, Alan. Isso aqui era o começo, mas eu quero ver também se
como é que estavam os outros pedidos lá, se eu fosse consultar só os partidos, aqui já autuou, tá vendo? Rapidamente ele já fazia a autuação. Agora, né, isso foi quando nós mandamos. Agora nós vamos dar uma olhada, beleza, aqui no meu PJE, desculpa, no meu CAND, né, para verificar essa integração PJE. Dentro do CAND, o caminho é manutenção, integração PJE, né, que é a integração, né, do processo, né, judicial. Vamos ali ver, tá? Vamos agora com mais calma também, né, selecionado ambiente, vamos lá, integração PJE, aí ele abre integração processo judicial, ou seja, a integração entre o meu CAND e o PJE. Então aqui, os documentos que foram juntados, tá? Então quando tem esse tipo de documento, sucesso é porque está devidamente juntado lá no PJE, tá vendo? A petição é o que peticiona, né? A petição inicial de DRAPS, quando há juntada de novos documentos, etc. Tá? DRAPS ou RRCs também. E quando está MOV lá aguardando o tipo, é que está aguardando a movimentação dentro do PJE, beleza? Aqui está com sucesso, né? Pode ver aqui foi o DRAP isolado, aquele pedido de RRCI que nós fizemos, tá? No tutorial anterior, beleza? Então tem aqui a data de criação, a situação. Cada comunicação, lembra, gera um ID de requisição, para que depois você possa ver o resultado do processamento, ou seja, o número dos autos e foi com sucesso, a manifestação processual foi recebida, tá? E temos aqui as páginas que vai mostrar todos, né? Aqueles que tiverem 500 registros vai ficar uma infinidade, mas você tem, né, item por item, entendeu? Partido por partido, movimento por movimento. E agora tem essas ações, né? A gente pode conferir aqui, ó, os tipos de mensagens, né? Se está peticionando, se está aguardando o movimento, ou se foi feito com sucesso, e a situação. Todas, né, se dá erro, sucesso, aguardando ou regerado, tá? Lembra que lá no começo estava aguardando, que não tinha feito a integração entre CAND e PJE, tá? Então era aquele cinzinho aguardando. Regerado, normalmente, é sempre quando tem um erro e eu preciso regerar. Esse visualizar JSON aqui é o arquivo, é o comando que o sistema faz entre CAND e PJE, tanto enviado quanto recebido. Se você tiver um erro e não der para arrumar, você pode chamar a sua TI, tá? E encaminhar essa mensagem para ela. Aqui no meu caso não tem nada de erro, tá bom? Nenhum registro encontrado. Como a maioria deles foi feito com o Popula, então não tem erro, tá? E até o meu RSI, título, né, e CEP e CPF foram feitos da forma correta, beleza? Então aqui tem a petição, né, movimento, tá? Aqui é necessário eu pegar um período de data, tá? O primeiro eu não coloquei, agora eu vou colocar a data aqui, ó. A data do começo do tutorial até a data de hoje, né? O primeiro dia do simulado, né? Que também foi feito tutorial. Até o dia 12, que é a presente data de gravação. Aqui tem os movimentos, né? Que eu posso fazer a seleção. Então, aqueles filtros, tem que colocar a data, ele me mostra todos aqui, tá bom? Mostra todos ali, que são devidamente feitos, seja o movimento, seja os documentos também, beleza? Aí, se caso, né, você tiver esses erros, você pode, né, fazer a correção e depois solicitar o reprocessamento. Nós vamos ver agora à frente, porque antes era um caso só e ele disparava vários comandos, agora foi individualizado, tá? E esse menuzinho, se você tiver algum erro na integração, ele vai te ajudar, tá bom? A você resolver de forma pontual, tá bom? Então, voltando, né? Toda comunicação gera um ID, né? Uma requisição, entendeu? Cada comunicação, entendeu? Entre ele, seja a petição inicial de um DRAP ou a petição inicial de um RRC, seja depois fazer as juntadas dos documentos, né? Documento pessoal de identificação, as certidões, etc. E dessa forma, como gera um ID para cada comunicação, né? Garantindo assim a não duplicidade das ações, porque antes dava duplicidade. Nas versões anteriores do Candy, você fazia repeticionar lá, né? E disparava comandos para todas as atividades normalmente. Às vezes dava mais erros ainda, tá? Mas isso foi corrigido, o TSE está de parabéns, a integração está funcionando muito, muito bem, tá? Então, como eu disse, foi retirada a opção de uma única ação de peticionamento, era assim antes do Candy, né? E agora foi adicionando vários filtros, né? Então você pode fazer os filtros por erro, inclusive por partido coligação também, arrumar um por um, tá? Então, a gente não mostrou só, o vídeo vai ficar muito grande, mas você pode fazer essa segregação, né? Até por partido e até por candidato, tá? Para facilitar isso, né? E se o resultado da consulta listar erros, né? Aí você corrige as informações, né? No Candy você vai lá, por exemplo, se tem um CEP ou CPF errado.
Aí você arruma no Cand, editar candidatos. Lá na frente nós vamos ver isso também. Aí nesse menuzinho aqui de manutenção, integração PJE, aí ele vai habilitar, ele vai criar um íconezinho lá para você regerar. Você vai passar a mãozinha, vai estar escrito lá regerar com símbolo de mais e você assim o faz, beleza? E daí você consulta, por óbvio, né, esse peticionamento tanto no Cand quanto no PJE. O sistema sempre vai comunicar. Seja você arrumar no Cand, tá, para refletir no PJE ou vice-versa, tá bom? E nas situações de erro aguardando, né, é habilitada a ação de reprocessar, tá bom? Beleza? Aguardando é contar aquele cinzinha daí. Então, de uma forma rápida, tá? Mas é que também o presente simulado não permite tantas divagações, essa é a integração entre Cand e PJE. E o sistema avançou, evoluiu, permite hoje uma integração muito mais rápida e dá uma quantidade bem menor de erros, tá bom? Então, friso aí que o TSE está de parabéns nessa questão da integração. Beleza? Lembrando que você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Alan Jefferson Cacheta. Eu sou o Alan Jefferson, estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus.